minha cabeça estava virada mais para os pobres, para os doentes. E naquela época todo mundo estranhava, porque dizia, mas irmã Dulce só vive o dia todo na rua. Não é certo para uma religiosa o dia todo na rua. Mas eu tinha licença da Madre Geral, por escrito, de me dedicar a essa vida. Então, interiormente eu sabia que era aquilo que Deus queria que se fizesse, o apostolado, contato direto com o povo. O belo relato de Irmã Dulce dos Pobres já explica o porquê de ter se tornado o anjo bom da Bahia. Ela tinha uma meta a cumprir quando entrou para a vida religiosa, ajudar os mais necessitados, e conseguiu. Em 1935, passou a dar assistência à comunidade carente da favela de Alagados, em Salvador. No lugar marcado pela pobreza, Irmã Dulce começou a atender os moradores em um simples barraco de madeira e, com o tempo, conseguiu criar um posto médico. Em 1936, fundou a União Operária São Francisco, com Frei Idelbrando, e juntos criaram o Círculo Operário da Bahia, mantido com a arrecadação de 3 cinemas que ambos haviam construído por meio de doações. O objetivo era promover a assistência social e também a evangelização. O espaço utilizado por eles se tornou inclusive o santuário, que hoje é dedicado à santa. A igreja começou a ser erguida em 2002 e tem capacidade para mais de 1.000 pessoas sentadas. Aqui nesse espaço ele encontra, além dos sacramentos, porque é o santuário, e o que marca a vida do santuário é o sacramento da penitência, que aqui é oferecido, as santas missas, o acolhimento. Ele encontra também a Capela das Relíquias, o espaço do memorial, Capela das Relíquias, o velário, e assim diríamos que o coração deste santuário é onde está a Capela das Relíquias, as relíquias de Santa Dulce dos Pobres. Mas voltando no tempo, em 1939, Irmã Dulce inaugurou o Colégio Santo Antônio, escola pública voltada para operários e seus filhos. No mesmo ano, a religiosa resolveu procurar mais um espaço para abrigar os pobres e doentes da região. Eu me lembrei que tinha um mercado velho, aí arrombei o mercado, botei 40 doentes lá dentro. E passava todo dia lá, já tinha uma irmã me ajudando, a irmã Hilária. Nós íamos, a gente varria, aí os vizinhos davam café, uma velhinha olhava eles. De lá eu seguia para o catecismo. Aí o prefeito mandou me chamar. Disse, mas mandou, o que a senhora está fazendo? A senhora arrombou o mercado da prefeitura. Eu disse, mas doutor, eu não tenho onde botar os doentes, se eu me arranjo um lugar, eu saio de lá, não arrumo mais casa da prefeitura. Ele disse, mas não pode. Aí eu fui para a ladeira do Bonfim, debaixo da ladeira da igreja do Bonfim, tinha umas arcadas. E nessas arcadas era aberta, era bem fundo, aí dava para botar gente, então botei. Após 10 anos de procura por um lugar de acolhida, a religiosa ocupou um galinheiro, ao lado do convento Santo Antônio, com autorização da sua superiora, e passou a cuidar de início de 70 doentes. O espaço se tornou, em 1959, a sede das obras sociais Irmã Dulce. A iniciativa deu origem a um dos maiores complexos de saúde pública do país. Hoje, idosos, pessoas com deficiência e deformidades, em situação de rua, usuários de substâncias psicoativas e crianças e adolescentes em situação de risco social são atendidas no espaço. Cerca de 3,5 milhões de procedimentos ambulatoriais são realizados por ano. A sede das obras em Salvador abriga em seus 40.000 metros quadrados de área construída 20 dos 21 núcleos da entidade, incluindo 954 leitos hospitalares para o atendimento de patologias clínicas e cirúrgicas. Para dar conta de tudo, cerca de 4.000 colaboradores trabalham no local. Minha mãe trabalhava aqui na dispensa e a Irmã Dulce sempre dizia que se a gente, como ela só podia pagar aquele salário, mas se a gente quisesse arranjasse um emprego lá fora ganhando mais, que conversasse com ela, que ela daria todo os direitos e entendeu? Porque ela disse que manter um funcionário
chateada, aborrecida no setor, no hospital, só ia prejudicar os pacientes dela. Então ela tinha essa filosofia. Se não está dando certo, se arranjou outro ganhando mais, ela dispensava, conversava com ela, ela dispensava e a pessoa poderia colocar outra pessoa da família que quisesse no lugar. Foi isso que minha tia fez. Saiu daqui, arranjou um emprego no hotel, que é minha tia e mãe que ela me criou, e me deixou aqui. Aí quando eu fui contratada, tive a entrevista com ela no dia 13 de junho, ela conversou e falou que gostaria que eu ela disse que não queria que eu fosse boa para ela nem para ninguém, mas queria que eu fosse boa com os pacientes dela. Que os pacientes dela, para ela, era o que mais importava aqui no hospital. E foi isso que eu aprendi com ela, a cuidar deles, e eu visto a camisa disso aqui. O jeito doce e cuidadoso da freira conquistou o coração do povo baiano. Tanto que muitos voluntários se dedicam aos doentes que procuram ajuda nas obras sociais Irmã Dulce. É muito emocionante que eu conheço a Irmã Dulce desde eu criança. Eu brincava próximo ao galinheiro dela. Aí, graças a Deus, eu cresci, me casei. Foi um casamento meio conturbado, não deu muito certo e fui trabalhar para mim mesmo. Aí eu tinha que, meu trabalho era para todo dia eu estar na feira de São Joaquim, comprando comida para fornecer minhas quentinhas. Então, me batia de novo com ela lá. Eu de um lado, ela do outro, ela lutando pelos pobres dela e eu lutando pela minha família, que fui abandonada e fiquei com 3 filhos nas costas, para eu sozinha mantê-los. No dia de hoje, eu já estou aqui 7 horas da manhã, eu levanto 5h30 da manhã para me cuidar, para poder estar aqui 7 horas, para quando o sistema abrir, eu já estar aqui trabalhando. Nas dependências do Complexo das Obras Sociais, anexo a uma capela, funciona o Memorial Irmã Dulce. Inaugurado 1 ano depois da morte da religiosa, no local é possível encontrar objetos, relíquias e espaços usados por Santa Dulce dos Pobres. São mais de 800 peças entre documentos, objetos pessoais, o hábito usado por ela e diversas fotografias. Quem visita o espaço pode conhecer toda a história do Anjo Bom da Bahia. Eu gosto de falar de Irmã Dulce como não uma santa distante. Eu digo, olha, você hoje vai conhecer uma santa que pisou aqui nesse chão, que comeu com a gente, que chorou com a gente, né? Que sentiu a dor desse povo, né? Não vou falar de uma pessoa distante, não, mas uma santa que passou pelo meio de nós e deixou realmente um perfume. E aí eu começo falando da história dela, né? Desde a sua infância, né, até o seu falecimento, mostrando que, apesar de tudo que ela viveu, ela gostava das coisas normais. Gostava do futebol, né? Gostava de empinar pipa, gostava de música, né? Foi uma santa, eu digo, desse tempo. Todos carregam com carinho o tempo de convivência com Irmã Dulce. E muitos transmitem a quem chega nos espaços por onde ela andou toda a paz e serenidade que a religiosa transmite. Afinal, ela é a santa da Bahia, a santa do povo brasileiro. Irmã Dulce, amor. Irmã Dulce, paz. Irmã Dulce, serviço. Irmã Dulce, salvação.